vivemos o nosso dia a dia. Não é para menos que os sábios de todas as tradições acabem concluindo que esse nosso mundo é um mundo de ilusão, é Maia. E o interessante é que essa primeira experiência é muito mais frequente do que a gente acredita, do que nós nos damos conta. Muitas e muitas pessoas passam por uma experiência transcendental, uma experiência luminosa, uma experiência de unidade, de grande contentamento, de arrebatamento mesmo, mas para aí. Por quê? Porque Deus jamais força seus filhos. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos que optar por que caminho seguir, e se vamos seguir algum caminho e não meramente nos deixar levar pela maré da vida, como a maior parte das pessoas fazem, infelizmente. Então, a não ser que a pessoa que tenha passado por aquela primeira experiência mística tenha sido tocado de uma maneira tão profunda, em circunstâncias especiais, que o levem a decidir definitivamente: doravante, isso que é vida. Eu quero ter outra vez essa experiência. E aí então ele percebe: meu Deus, como que uma pessoa como eu, cheia de falhas, cheia de pecados, mereceu essa graça divina? Nós podemos nos fazer essa pergunta também. Por que essa primeira experiência é aparentemente aleatória? As pessoas que normalmente passam por ela acham que não mereciam ter recebido aquela graça de Deus. Será que Deus joga uma moedinha para o alto? Não, esse é cara, vai receber. Aquilo é coroa, não vai receber? Certamente que não. Uma das leis mais fundamentais da manifestação é a justiça divina. Consequentemente, como todos nós somos muito míopes para o processo da vida, achamos que tudo se resume nessa existência, aquilo que nós fizemos nessa vida. Nós esquecemos que a vida é. A vida sempre existiu e nós somos mais uma manifestação em nossas personalidades que estamos servindo a nossa alma mais uma vez das centenas e centenas de outras experiências que tivemos. Consequentemente, aqueles que alcançam esses arrebatamentos místicos eram pessoas que já tinham acumulado méritos suficientes para que, numa determinada vida, quando aquela aspiração ardente se fazia sentir e a pessoa cumpria com outros pré-requisitos, vinha a graça e ele entrava naquele transe. E normalmente, então, aqueles que respondem positivamente passam por uma transformação tão grande que se explica por que usa-se também nesse primeiro estágio a palavra conversão para identificá-lo. Não se trata de converter uma pessoa de uma religião para outra, mas trata-se de converter a pessoa de uma vida mundana para uma vida espiritual. Essa que é a grande conversão. A conversão do interesse para o mundo exterior, voltando então-se para o mundo interior. Então,
aqueles que decidem, não, é isso que eu quero, a vida não terá sentido para mim se eu não tiver outra vez essa experiência, até o dia que eu possa viver constantemente nessa experiência. Aí então, eles que haviam identificado toda uma série de falhas, de fraquezas em seu comportamento, decidem, eu vou mudar, eu vou me tornar digno de receber essa graça de Deus outra vez. E aí entram no segundo estágio, que é o estágio de purgação. Então, o primeiro foi um estágio de luz, de grande alegria. O segundo é um estágio de grande disciplina, de grande limitação em sua vida, em seus prazeres. Como a maior parte dos místicos não tem livreto de instrução, abrindo no primeiro capítulo, faça isso, evite aquilo e assim por diante, os místicos geralmente seguem o caminho da tentativa e erro. E normalmente o anseio é tão grande que eles tendem a exagerar. E durante esse segundo estágio de purgação, muitos interpretam indevidamente que a causa do pecado é a carne e começam a mortificar a carne. Que todas as tradições, todos os grandes instrutores dizem que é errôneo. A causa do mal, a causa do pecado é a ignorância, que gera um comportamento egoísta, autocentrado, que nos leva a agir contra os nossos melhores interesses. Mas, na ânsia de superar toda uma série de tendências, e todos nós sabemos que nós somos prisioneiros dos nossos hábitos, não é verdade? Todos nós temos uma série de hábitos. E é muito provável que, se nós tivéssemos uma experiência transcendental, como estamos todos nós procurando a vida espiritual, nós iríamos dizer, que bom, agora eu vou mudar. Bom, mas eu não posso acordar mais cedo. Bom, mas eu não posso mudar meus hábitos alimentares. Bom, aí nós queremos mudar, contanto que a gente não precise alterar as nossas rotinas. Obviamente, a gente não vai muito longe dessa maneira. E é só aqueles que a experiência, tendo sido tão marcante, encontram força. Primeiro encontram o discernimento, o entendimento que tenho que mudar. E aí passam a radicalizar. Verificam que tem que fazer um esforço extra para vencer a inércia das rotinas, para então ir adiante nessas mudanças. E então, seguindo no caminho da purgação, finalmente alcançam o terceiro estágio, que é o estágio da iluminação, em que eles passam a comungar com Deus com bastante frequência, terem visões, receberem instruções, ou de seres de luz, ou de uma voz. E muitos místicos falam dessas instruções que recebiam ou de Jesus, ou de um anjo, ou de Deus, ou da luz, que não identificava quem era que estava dando as instruções. Mas nesse terceiro estágio, o estágio da iluminação, é um estágio que a pessoa muda inteiramente. É nesse estágio que nós encontramos os grandes gênios da nossa humanidade. Não só na vida religiosa, mas um outro fato também muito interessante é que nós encontramos muitos místicos dentre cientistas e artistas.
porque a criatividade realmente ocorre quando os indivíduos se abrem inteiramente, deixam de lado as limitações da mente concreta e se abrem para a inspiração. Aí então é que cientistas como Einstein disse que a criação, os novos modelos, os novos entendimentos ocorrem no momento em que a gente deixa de pensar. Quando a gente se aquieta, se entrega inteiramente ao fluxo da vida com a orientação numa determinada direção, um determinado interesse. Mas quando naturalmente esses cientistas, esses artistas fazem o que os yogis dizem que tem que ser feito, ou seja, a aquietação dos movimentos mentais, aí, pum, lá vem a inspiração e eles conseguem descobrir, entre aspas, descobrir novas teorias, explicar novos fenômenos que eram totalmente inexplicáveis anteriormente.